já vivenciei, na prática, dentro da escola municipal, eu, enquanto profissional de trabalho, todos eram ouvintes e eu surdo, todos os alunos eram ouvintes, e tinha apenas um aluno surdo dentro dessa escola. A mãe e o pai, eles não tinham conhecimento para ajudar esse aluno, esse filho deles. Ele não tinha uma raiz, ele nasceu surdo e a família não conseguia se comunicar com ele, eles só falavam. O pai e a mãe dele não sabiam língua de sinais. Por que eles não sabiam? O que falta? Faltava conhecimento. Outra coisa também é a visão da sociedade que está em relação à cultura surda. Agora eu vou dar um exemplo. Vocês explicaram, trouxeram suas explanações, a gente falou sobre a lei, sobre a educação, sobre o que precisa fazer, que a gente precisa se unir. Ok. A gente sabe que existe o trabalho do governo, a gente sabe que existem outros setores que são responsáveis, mas a gente vai falar da base agora. A base, o que firma todo esse movimento. Como que funciona os profissionais surdos no ambiente de trabalho, os professores. Existem muitos professores surdos e tem professores ouvintes, que alguns são bons, outros são ruins. Tem pessoas que têm conhecimento específico em relação ao surdo. Tem alguns surdos que não têm esse conhecimento. Muitos surdos acabam sendo oprimidos. Eu trabalhei numa escola estadual, e era um trabalho muito simples, assim. E a gente não tinha verba nenhuma na escola, a gente não tinha materiais específicos para os alunos. Isso falando no geral. Era uma escola muito, muito precária mesmo. E faltava muito incentivo assim em relação à educação. Em relação a políticas públicas mesmo. A gente sabe que o governo está muito falho nisso. Agora a gente vamos pensar numa pirâmide. Imaginem uma pirâmide. Existe o topo dessa pirâmide. E abaixo dela existem outros setores, né? O que é mais importante dessa pirâmide? O que tem no topo dessa pirâmide? O que é? O que está acima de tudo? A gente sabe que são os governantes, os representantes políticos, eles estão ali representando a população, eles criam as leis, eles aprovam as leis, existem as comissões, vocês discutem, resolvem, escolhem o que é melhor para decidir a vida da base. Porque nós somos a base, nós somos os trabalhadores. Então, a gente trabalha para estruturar essa pirâmide. A gente é as pessoas que mantêm essa pirâmide. Então, a gente, às vezes, não tem acesso às informações. Essas pessoas que estão no topo da pirâmide, que criam as leis que resolvem as coisas, por exemplo, como antes já tinha dito, falta empatia, falta pessoas que entendam o surdo. A gente sabe que não tem mesmo. Isso não é de agora, isso é de anos. Isso já está acontecendo há muito tempo. Eu já trabalhei em vários lugares dentro do Estado, dentro de escolas municipais, e eu sempre fui oprimido enquanto professor surdo. Eu tentava ensinar um aluno surdo, e todo o resto me oprimia. O resto eram todos alunos ouvintes, ninguém respeitava aquele aluno surdo, não respeitavam eu enquanto professor surdo, porque as pessoas estavam falando, tinha muita movimentação na sala de aula. A gente precisa entender que o surdo é uma pessoa visual, e ele precisa ter foco quando ele estiver estudando. Então, ele precisa estar num ambiente onde tem outros surdos, para que ele tenha atenção e preste atenção na língua de sinais. O surdo é visual. Agora, vamos fazer diferente. Imagina um aluno ouvinte junto com todos os outros alunos surdos. E aí? Um exemplo. Imaginem. Um ouvinte, o que ele vai fazer? Ele vai ficar olhando em volta ou ele vai conseguir prestar atenção? É muito confuso. Agora, vocês imaginem um aluno surdo numa sala com ouvintes falando o tempo todo e andando de um lado para o outro. Ele não consegue se concentrar. É totalmente prejudicial. Então, a gente precisa ter um espaço. A Secretaria de Educação tem esse papel em ter o profissional que ensina Libras, que vai ser esse modelo referencial para o surdo, que vai valorizar. A gente precisa de políticas que valorizem e garantam isso, que formalizem. Porque a gente, formalmente, não tem. A gente está falando, mas, na prática, isso não está acontecendo. Não sai do papel, né? A gente sabe que não sai do papel. Eu já prestei concurso para a Fundação Catarinense de Educação Especial. Eu e a minha esposa, a Janine, ela está aqui também.
A gente é formado, a gente se formou em 2012 no Letras Libras na UFSC. A gente fizemos a prova na fundação. Eu pensei, vai dar certo, né? A gente vai trabalhar como professores surdos, a gente vai ensinar crianças, pessoas com deficiência, pessoas com paralisia cerebral, tudo isso. Porque não é só surdo. Existem surdos cegos, tem cadeirantes, tem surdos autistas, tem surdos com deficiência mental. Então, isso precisa ser explanado, não é só o surdo. Então, a gente fez essa prova, né? A gente prestou esse concurso, a gente estudou, se preparou, tinham só 2 vagas, e tinha 2 vagas reservadas para pessoas com deficiência, a gente estudou, se preparou. Eu não esperava que eu fosse passar, mas nós passamos, eu passei em primeiro e minha esposa em segundo lugar. E o que aconteceu? A gente ficou surpresa, conseguimos, ótimo, vamos preparar a documentação, vamos seguir todo o edital, porque a gente passa por várias etapas, né? Levar o documento, fazer exame, ir no médico, tudo isso. A gente fez tudo isso, e quando a gente chegou na última etapa, na última parte da avaliação, onde eles fazem uma entrevista, né, para ver em qual área eles vão nos colocar, e eu explico qual é a área que eu atuo, independente se é surdo ou deficiente, enfim. Existem vários setores em que eu posso atuar enquanto professor. A SIC, por exemplo, tem crianças surdas cegas. Tem lugares onde tem crianças surdas que têm deficiência mental ou que têm autismo. Existem vários. Eu pensei que nós iríamos trabalhar em alguma coisa relacionada a isso. O que aconteceu? Quando a gente chegou nessa última etapa, na hora da posse, da admissão, a gente entregou todos os documentos e, na hora, a gente teve o azar de ser informado que nós não podíamos trabalhar como professores de Libras, mesmo tendo a certificação enquanto professores. A gente tinha toda a formação, mas a gente não podia. Ele tinha que ser educação especial, não podia ser o Letras Libras. E a gente, na última parte, eles não aceitaram. E a gente já tinha tido experiência, a gente já tinha largado o nosso trabalho para atuar nesse concurso. A gente perdeu o trabalho, ficamos desempregados, e, até hoje, a gente sofre os prejuízos por causa disso. Porque a Prefeitura de Florianópolis, juntamente com a associação, o ensino no EJA e todas essas outras instâncias, eles respeitam os surdos e eles sabem que o surdo aprende muito mais rápido em língua de sinais, porque é o meu mundo e é o mundo dele. Então, a gente se identifica, não um ouvinte. Entende? Então, existe uma diferença muito grande. Agora, eu vou perguntar para as prefeitas, para os representantes do governo. Cadê os incentivos em relação à educação especial? Cadê o reconhecimento dessas outras formações que também garantem que a gente possa atuar nesses espaços? Não tem. A gente precisa chamar surdos, por exemplo, doutores, surdos. Eu vou perguntar agora só aos surdos. Aqui, por exemplo, presente, professores, a presidente, a Ronice, que estava presente, esses professores da UFSC, doutores. A gente precisa preparar uma comissão e sentar com esses representantes e mostrar o que está acontecendo. A gente precisa dar uma aula de cultura e identidade surda para eles, porque eles não conhecem. Porque eles têm que reconhecer as nossas formações, as nossas conquistas. Isso está na lei, mas na prática não acontece. Eu fiz um concurso, passei e não me chamaram, eu não pude trabalhar enquanto professor. Estou com 40 anos, e aí? A lei fala tudo, mas daí, quando chega na hora, eles criam um concurso, um edital que não condiz com a lei, que não aceita o nosso cargo. Eles colocam uma medida, tipo, só dá para trabalhar até 50 anos, e aí? Agora eu tenho que trabalhar como assistente administrativo, ou eu chego lá, precisa fazer ligação. Tá, eu sou surda. Eu nunca vou conseguir trabalhar, por exemplo, na área de turismo, sei lá. É muito difícil, e é muito triste, e dá muita raiva, porque a maioria dos surdos tem as portas fechadas. Porque a sociedade ouvinte nos oprimem, eles não nos veem, nós somos invisíveis. Lá em Brasília, por exemplo, a estátua da Justiça, que é a mulher vedada. O que ela significa? Significa que o governo é a mesma coisa, ele não vê, ele não valoriza. E aí?
Parece piada, né? Mas é a realidade. A teoria é muito fácil. A construir uma lei, fazer assim, parece ser muito fácil. Mas, na prática, é muito mais difícil. A gente não tem realmente acessibilidade. A associação fez 72 anos, não é mesmo? 62 anos de muita luta. E a gente tem que mostrar para o Brasil, por exemplo, os professores aqui presentes que conseguiram tudo que nós construímos até agora e vencer essas limitações. Valeu. Então, agora nós vamos fazer a seguinte proposta, encaminhamento. Eu anotei 9 propostas que foram levantadas nas falas da mesa e das pessoas que se dirigiram aqui à frente. Antes de eu passar a palavra para o vereador se manifestar, eu quero já fazer a leitura dessas propostas, porque aí, se tiver alguma coisa para acrescentar, nós já acrescentamos antes da fala final da mesa. Ok? Pode ser assim? Então, a primeira proposta: espaço mais adequado para a associação. Tá? Segunda proposta: abordagem das polícias em relação à comunidade surda, um protocolo de abordagem. Terceira proposta: atendimento nas políticas públicas, saúde, social, hospitais, tributos, DETRAN, PROCON, educação, esporte, enfim, todas as políticas públicas serem preparadas para o atendimento à comunidade surda. Quarta proposta: escola bilíngue, em especial aqui na capital. Quinta: concurso para professores intérpretes. Questão de ordem. Só um pouquinho. Deputada, em Sim. relação a essa questão da escola bilíngue, eu gostaria de, pelo que eu já venho conversando com a Associação dos Surdos e também que eu percebi hoje aqui também nessa audiência pública, seria importante fazer isso através da Associação dos Surdos, e como um espaço de convivência, junto de um espaço de convivência. Junto na associação fazer a escola? Isso, tá. Então, juntamos com a proposta 1. Ok. Perfeito, obrigado. Beleza, então. A próxima proposta, então, que seria 5, né, agora muda para 4, porque a gente juntou aqui a associação com a escola. Concurso para professores intérpretes e bilíngues. Ok? É uma luta a ser feita, né? Uma grande luta. A quinta proposta, então... A Sandra quer fazer um acréscimo? Os professores surdos também, que seja incluído isso. Concurso para professores intérpretes, bilíngues surdos. Ok. Quinta proposta. Professores surdos nesse ambiente, separando dos intérpretes. Priorizando professores surdos. Ok. Prioridade. Que são cargos diferentes para professores e intérpretes. Uhum. Uma coisa é o intérprete e outra coisa é o professor. Não é o professor intérprete, é diferente. Sim. Quinta proposta: envolver a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui da LESC, tá? Na luta de todos esses encaminhamentos, então, a comissão será acionada. Sexta proposta: Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência também atuar na defesa dessas propostas. Sexto, implantação da língua brasileira de sinais nas escolas. Aqui eu não defini pública e nem privada, eu deixei escolas em aberto, né? Porque ela então garante já, né? Garante as duas. Tá. E, por último, a Central de Intérpretes na capital. Eu pergunto se tem alguma proposta que ficou de Isso fora. está abrangendo também o ensino médio? Sim, aberto. Aqui, toda a educação básica. Tá? Tem alguma proposta que não foi incluída? Então, teve uma proposta que eu apresentei, que acho que era um momento que você não estava, que era sobre a central de intérprete de atendimento ao surdo, por exemplo, na rodoviária, em ambientes de terminal de ônibus. Quando eu falo aqui da central de intérpretes, é nesse sentido.
para que ela pudesse abranger os diferentes espaços. Ou com tecnologia ou com E a Sandra complementa intérprete. sempre com a sede na associação. Sim, sim, ok. A associação ficaria com a sede da central de intérpretes ou os equipamentos ou, né? Presencial e equipamentos, ok? Mais alguma coisa? Temos a Cristiane que quer fazer uma colaboração. Boa noite a todos e a todas. Então, pela minha experiência, também eu tenho já 14 anos como professora, em âmbito estadual, municipal, já trabalhei nesses dois segmentos. E essa questão que eu tenho com relação do AE é algo muito complicado. Existem muitas dificuldades, muitas barreiras de aprendizado por questão da família, que deixa no atendimento e depois ele falta no atendimento. E isso acaba acarretando muitos prejuízos da aprendizagem, porque acaba sendo prejudicado e não se desenvolve. Então, uma escola que tenha esse atendimento e tenha esse contato e essa interação, visando essa comunicação entre todos ali daquele ambiente, de fato vai ter essa inclusão, que daí ele vai estar praticando e vai crescer tendo isso para o seu futuro. Então, o surdo sozinho numa escola ele não tem benefício, ele não aprende nada. Então, é algo que é prioritário, que é muito importante se coloca esse contato com a língua, que ele tenha ali, então, essa aquisição também, nesse ambiente bilíngue, que ele vai aprender o português também, e vai ser algo muito mais rápido, muito mais eficiente. Então, essa questão do surdo com o professor é algo prioritário, que o concurso tenha esse foco para professores surdos. E os ouvintes eles acabam tendo essa interação que vai acarretando prejuízos para o aluno. Eu tenho essa experiência já em muitos lugares, em muitos concursos que causam muito sofrimento por causa da lei, que o PNE tem essa questão do surdo como referência, mas não se relaciona com relação às vagas que são ofertadas. Também falta algo mais, por exemplo, uma central de intérpretes, que a prefeitura ainda não organizou, que é algo que realmente causa muita dificuldade pela falta, que deveria funcionar 24 horas também. Na verdade, só referenda algumas propostas, né? É isso? Tem mais alguém aqui que queria levantar? É uma pergunta sobre essa criação, essas propostas sendo colocadas aqui. A central de intérpretes português, é isso? Ok. Não que eu estava pensando em outra situação de intérpretes, estariam em outros polos, mas é a questão de ele ser levado, por exemplo, ao hospital, pronto atendimento na polícia, no Corpo de Bombeiros, enfim, onde houvesse necessidade de atendimento, que é um modelo em São Paulo que eu conheço, que aqui poderia ser implantado também a proposta. É isso. Eu quero dar só antes de passar para o vereador, só explicar como que a gente vai proceder com essas propostas. Tem mais alguma ainda? Ok? Então, como nós vamos proceder aqui? Pelo que eu compreendi, é esse o consenso. A Sandra quer fazer um complemento, que ela quer dizer com relação a essa proposta e tudo que está sendo linkado, que já foi dito. Eu esqueci algo muito importante com relação à associação, que ela vai estar cuidando isso para acompanhar, que ela não se ausenta, que ela esteja presente em todas as propostas, que ela vai estar organizando tudo isso com uma base, uma referência, para que todas as atividades sejam referenciadas à comunidade surda, em toda a história, como todos os surdos que estiveram aqui participando, que eles estão juntos na construção da associação. Então, uma luta que é um movimento que pertence a todos, como nós vimos aqui hoje. Então, esse é um movimento que a associação se fará presente nas questões de avaliação e de acompanhar também todas essas propostas em conformidade com as esferas municipais, estaduais, federais, trazendo, então, tudo isso que será acompanhado junto com a questão dos intérpretes, as propostas relacionadas com os convênios que são feitos também, que são muito importantes, que são a base, são a raiz, como o nascimento de que tudo relacionado com o surdo, que tem essas propostas, seu significado do mundo do surdo mesmo, junto com as políticas, que isso possa ser acompanhado em todos os momentos, que a associação sempre estará ligada a isso. Então, era nesse sentido que eu queria propor, né, como que nós encaminhamos essas propostas. Normalmente, quando eu coordeno alguma audiência, ao final, nós tiramos um grupo de trabalho.
E esse grupo de trabalho vai ter acesso à ata oficial, que tem todas as propostas que foram aqui aprovadas, e este grupo de trabalho passa a ser responsável para que essas propostas saiam do papel. O que é que eu quero dizer com isso? Na minha avaliação, o grupo de trabalho deve ser composto pela associação, eu representando a Assembleia Legislativa como proponente da audiência, o vereador, porque nós vamos precisar de muito apoio da Câmara Municipal de Vereadores, e eu quero o Conselho também Municipal de Educação. Minha proposta é que esses 4 aqui sejam responsáveis pelos encaminhamentos das propostas. Algumas delas, eu estava, inclusive, falando com o vereador aqui, nós temos que chamar uma audiência com o secretário municipal de Educação de Florianópolis. Eu acredito também que a UFSC, que é muito importante, a Sandra complementa, que ela esteja vinculada. Sim, ok. Então, pode ser, não tem problema nenhum. Eu só não queria colocar muita gente, porque, senão, depois dificulta um grupo que funciona. Então, 5 pessoas acho que é adequado. E essas 5 pessoas têm a tarefa de desencadear ações. Por exemplo, algumas ações com o prefeito, com o secretário de Educação, com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui de Florianópolis, com a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui da LESC. Então, quem nós teremos que mobilizar para que as coisas andem é outro espaço e é outra instância, né? Mas esse grupo aqui, esse coletivo de 5 pessoas, passa a responder pelas propostas da audiência. Tem acordo nisso? Sim, eu queria complementar algo que nós vimos aqui, que é algo que realmente foi lembrado aqui pela colega, que é a questão do conselho. O Conselho Municipal precisa também ter essa participação e defender também esses direitos, são muito importantes, que a comunidade esteja realmente representada e apoiada pelo Conselho Municipal. É isso que você me lembrou aí? Certo? E a Secretaria. A Secretaria de Educação também, que ela participe, que ela não esteja vinculada. Sandra, fazer uma observação. Quem não está aqui, a minha proposta é não colocar como responsável, porque não está. Eles foram convidados e não vieram. Então, me parece que eles devem ser cobrados e chamados. Mas quem tem que assumir a responsabilidade é quem está aqui. Esse é o entendimento que eu tenho. Certo, certo. Sandra, concordo. Tudo bem? Temos acordo? Então, só para ficar o registro aqui fotográfico, temos acordo em todas as propostas aprovadas? Sim, okay. Apoiado. Temos acordo na comissão, nos 5 nomes? Ok, então fica essas 2 aprovações aqui. Agora, para finalizar, eu acho que o Vanderlei foi citado, né? Algumas perguntas aqui, então eu vou passar para ele. Tá. Deputada, primeiro eu queria falar aqui que eu me sinto honrado de participar desse momento aqui, que eu acredito que seja um momento histórico também para a comunidade surda de Santa Catarina. E me sinto emocionado, até diante de que nós estamos de um debate de alto nível, de muito alto nível, com dezenas de falas aqui, de professores, de pessoas com... Você em casa deve ter observado, quem acompanhou até o final deve ter observado, de que quanta barreira a comunidade surda enfrenta. São vários professores aqui, com várias ideias, iniciativas, coisas simples de políticas públicas que, em 2017, estão sendo renegadas. Que já existem leis, como já foi colocado, que o próprio Luciano Amorim, que falou aqui, existem algumas leis que já estão prontas, e outros falaram também, e não são cumpridas. O Executivo não cumpre. E nós, do Poder Fiscalizador, a gente cobra, muitas vezes vai para cima mesmo, tribuna, das ferramentas que nos cabem no dia a dia do parlamento, de estar cobrando, e até nós, às vezes, nos sentimos desanimados. E uma palavra que eu quero deixar com reflexão aí para a comunidade surda, e eu sempre procuro utilizar essa palavra, que, acima de tudo, quando a gente monta um grupo de trabalho e tem algumas ideias, iniciativas a perseguir, precisa muito da mobilização.
é muito que a mobilização, você que está em casa, vocês estão aqui, mobilizem seus familiares, comunidade surda do estado inteiro, onde tiver, se comuniquem da maneira que puderem com a Associação dos Surdos da Grande Florianópolis, para criar um grande campo de força para que o que foi debatido aqui, esses sonhos que vocês têm e necessitam, e o sonho que é comum nosso, de cobrar como política pública, seja, na sua essência, cumprido. Além do que nós temos ainda a perseguir, fora do que nós temos já de legislação, mas que nós temos que perseguir de ordem do Executivo, de cobrar essa acessibilidade. Como foi citado aqui a questão do sofrimento que tem diante de uma emergência no hospital, que eu fui indagado também, que eu não lembro a pessoa que fez essa pergunta, de como é que é feito em Florianópolis, na Grande Florianópolis. Foi alguém que eu acho que veio de São Paulo, que veio morar em Florianópolis e passou por essa dificuldade. Nós, por conta de... Eu tenho um meu amigo desde a infância, e eu ter esse contato com ele, ele me relatou isso, e também o nosso professor Renato Chagas, que está presente aqui, que me relatou isso no meu mandato passado, e a gente entrou com um projeto de lei na Câmara para que as UPAs, porque a legislação eu só posso fazer leis no município, para o município. Então, as UPAs pertencem à Secretaria de Estado, Municipal da Saúde. Então, a gente fez um projeto de lei para que pudéssemos ter intérprete de Libras nas UPAs. Esse projeto ainda está tramitando na Câmara, é demorado, não é tão simples assim. No meio do caminho, a gente acabou conhecendo a Sandra, a Associação dos Surdos, e a gente começou a compreender que tem possibilidades mais simples do Executivo, da Prefeitura, buscar, que é através da tecnologia, que seria os VPEDs, a Viável, né, que é uma tecnologia que está à disposição, e a gente começou a cobrar do Executivo, do porquê que não tinha implementado algo que é tão barato, perto de tanto gasto que é feito com propagandas na televisão. Todo dia a gente vê propagandas de obras para lá, obra para cá, estamos fazendo isso, a Prefeitura de Florianópolis não para de fazer isso, rasgando dinheiro, quando podia fazer um projeto que vai atender, na Grande Florianópolis, aqui 18 mil surdos. Até em relação conforme foi falado pelo Luciano, o nosso colega também que tinha mencionado, e também a Lucielen Lima, que indagou de que maneira que a Câmara estava atuando para poder viabilizar isso. O Legislativo, a gente não consegue, a gente é um pouco ali engessado das vontades que a gente tem de executar alguma coisa. A gente cobra do Executivo e algumas articulações políticas a gente consegue avançar. Mas, muito pela mobilização e pelo conhecimento da Associação de Surdos, a gente avançou bastante na conversa interna de a Câmara cumprir o seu papel, que já não cumpre. A Câmara da Capital não tem intérprete de Libras. Se um surdo precisar acessar um dos gabinetes de vereadores exigindo lá, ou cobrando, ou querer fazer uma consulta de uma tramitação de um projeto de lei, ele não vai conseguir, porque na recepção já não tem ninguém que possa dar essa acessibilidade, muito menos dentro do prédio inteiro, com mais de 500, 600 servidores. E a gente conseguiu avançar bastante, conseguimos autorização da mesa diretora, estamos nas tratativas agora técnicas, já foi autorizado a aquisição dos equipamentos para a gente implantar na Câmara de Florianópolis, só que a gente está querendo ir além dos VPEDs, também a transmissão das audiências públicas e das sessões plenárias que acontecem na Câmara, para que em casa também a comunidade surda possa acompanhar, para ser um pacote completo. E estão faltando alguns equipamentos técnicos para poder viabilizar isso e a gente botar em prática. Mais além do que implantar na Câmara, a gente está tentando agora, e começou a fazer essa conversa, com várias entidades dentro de Florianópolis, mostrando para eles que existe essa tecnologia. A nossa intenção, nós tivemos agora recentemente, em um time de futebol de Florianópolis, não vou falar qual é o time ainda, para mostrar para eles, quem é surdo vai saber qual é o time. Nós já tivemos lá, e quem está em casa pesquisa o que significa, daí vai deixar curiosidade. E já compraram a ideia, eles não imaginavam do que poderia fazer para propiciar realmente a ida num estádio, uma comunidade surda. O estádio está preparado para receber um surdo, para sentir a energia, a emoção de um jogo de futebol, que é um dos esportes que o nosso país mais pratica e gosta. E outras entidades que a gente já está tentando levar e mostrar para eles, através da Câmara, que a Câmara vai fazer. Então, vamos fazer também no comércio de Florianópolis. O surdo compra. O surdo compra. Quem tiver essa acessibilidade vai ter mais clientes à sua disposição. Nós estamos estimulando, através do conhecimento dessas tecnologias, para que dentistas, rede de dentistas, o dentista vai atender, se botar um, o outro lá botar, todo mundo vai procurar quem tem acessibilidade.
Da mesma forma, na saúde pública, que a gente já estava procurando pelas UPAs, que o Brasil Sorridente é um programa, o Brasil Sorridente é um programa do governo federal que ainda, se o governo Temer não acabar como está acabando com todos os programas, ainda existe em Florianópolis, e a gente pretende também estender que no atendimento odontológico da rede pública de saúde, que a gente possa, esse equipamento é simples, barato, em torno de R$ 1.200 o equipamento, que ao acessar esse equipamento vai ter esse intérprete automaticamente, simultaneamente, até viabilizando esse contato e podendo quebrar essa barreira que a gente tanto falou aqui na noite de hoje. Então, assim, Lucielen, não é tão simples como a gente achava que era, está sendo uma dificuldade muito grande, por isso que eu falo, é persistência, não desistir, continuar na luta, continuar divulgando, informando, tem que informar a sociedade ouvinte. Quanto mais nós informarmos a sociedade ouvinte das dificuldades, a sociedade ouvinte vai começar a entender melhor e vai também viabilizar essa quebra de barreiras, vai ajudar na mobilização. O Ronério, que falou rapidamente em relação ao turismo em Florianópolis, Ronério, e que não está preparado, nada em Florianópolis está preparado, para o turismo de Florianópolis, nem para o ouvinte. Nós temos uma cidade abandonada. Se for procurar um centro de informações turísticas hoje, em Florianópolis, você não vai encontrar. Eu venho cobrando isso na tribuna direto, que o centro histórico da cidade, nos fins de semana, fica fechado em Florianópolis. Pessoal, o estado de Santa Catarina está pensando, o quê? Em Florianópolis fica fechado? Fica. Catedral Metropolitana, se um guia turístico quiser contar a história no fim de semana para um turista, vai contar da rua. Sobre a história da procissão do Senhor Morto, sobre a história das artes plásticas que tem lá dentro da catedral, onde vai acontecer a novembrada, o palácio, o antigo palácio, o Cruz de Souza, que está ali, um prédio belíssimo, uma arquitetura belíssima, fica fechado o fim de semana. Não dá para contar a história lá de dentro, dos equipamentos, da estrutura que tem lá dentro. Então, realmente, nós temos que avançar. Esse quesito, eu digo para ti, Ronério, que até para ouvinte está difícil. Sinalização de trânsito não tem, nós estamos numa situação caótica mesmo. Mas estamos cobrando bastante, e em alguns dia após dia a gente vence algumas batalhas. Não tem sido só negativo, né, o dia a dia, mas a gente tem alcançado. E uma fala que me chamou bastante atenção, Luciano. Parabenizo, deixasse muito emocionado em relação à questão da pirâmide. Eu uso muito isso. O Brasil inteiro precisa acordar. Essa pirâmide precisa, a base da pirâmide precisa acordar. E todas as minorias estão na base da pirâmide, como a comunidade surda. E eu vou provocar de novo. Não adianta nós pensarmos aqui que só votar 2 números para prefeito ou presidente, e mais 5 para deputado federal, ou 5 para vereador, e virar as costas e viver os nossos 4 anos achando que vai acontecer um milagre. Não vai. Essa base da pirâmide tem que estar atenta direto. Nós não prestamos atenção direito nos últimos anos e está acontecendo o que está acontecendo no nosso país. Nós não estamos prestando atenção ainda no que está acontecendo dia após dia. Nesse exato momento deve estar acontecendo muita coisa, aberrações, e em casa, pelos canais abertos, todo mundo está assistindo apático. E essa base da pirâmide não mexe com essa pirâmide. Está na hora de nos unirmos e mobilizar. Está na hora de a gente se emocionar mais. Se emocionar não só vendo os assuntos, vendo os temas que a gente tem, de problemas que a gente tem para perseguir, mas está na hora de a gente provocar o vizinho, provocar o familiar e começar a se indignar. É o momento de se indignar, de se questionar o porquê que nós estamos fazendo, qual a nossa parcela, para que a gente possa avançar e a gente tentar minimizar, segurar, resistir, que a gente evite que se tire alguns direitos que estão tentando tirar vários, já tiraram muitos nos últimos meses, e tentar dessa força que a gente criar de resistência, avançar para que a gente possa recuperar o que foi perdido e ir além e buscar o tempo perdido do nosso país, com políticas públicas voltadas às minorias e a essa base da pirâmide. Está na hora. Não dá mais para ficar a gente só reclamando, e está na hora de sacudir essa base da pirâmide. Então, espero que tenha contemplado a todos como que tinham feito as indagações. E eu me sinto muito honrado, deputada, de estar do seu lado, uma velha guerreira que eu já considero, eu admiro muito o seu trabalho, acompanho aqui de Florianópolis muito as atuações, sua história política também. E eu quero fazer 2 pesar aqui, agradecendo essa audiência pública excepcional, mas fazer 2 pesar aqui, que foi a presença e ausência da Prefeitura de Florianópolis, que por alguma meia hora, acho que ficou presente aqui e depois foi embora. Prefeitura de Florianópolis, vamos acordar e vamos cumprir
com o que foi o compromisso de campanha do plano de trabalho que a cidade elegeu. É uma vergonha. 18 mil surdos na nossa cidade não está sendo representado pelo executivo do município, que foi convidado, fez presente em meia hora e parece que não é importante. Quero deixar isso pesado e também dos demais deputados. Poderia ter mais deputados aqui na Assembleia Legislativa agora debatendo, mas eu quero parabenizar Vossa Excelência por estar conduzindo até esse horário. E aqui a gente conversando nos bastidores, a gente tem tanta vontade, persiste tanto, mas tem hora que a gente se sente fraco, gente. Eu vou falar, desabafar para vocês. Precisa mobilização para não deixar essas lideranças enfraquecerem. Está na hora de sacudir, senão vai ficar cada vez mais difícil. Obrigado. Mais uma vez, agradeço. Eu quero, então, agradecer a presença de todos, a presença aqui da Maria de Jesus, do Vanderlei, vereador, da Sandra, do professor André e da professora que também se ausentou, teve que se ausentar, e dizer que nós estamos iniciando um processo de luta maior. E, às vezes, a gente tem uma ideia de que nós, quando conquistamos na lei, a lei por si só já deveria valer e sair do papel. Mas eu só quero dizer que, assim como nós temos uma pauta grande, que é da comunidade surda, nós temos a pauta dos professores, nós temos a pauta dos agricultores, nós temos a luta pela saúde, nós temos a luta por quem trabalha na área do serviço social, que também o governo está desmontando o orçamento da assistência social. Eu estou só citando aqui algumas coisas, porque, na hora de executar as ações, se coloca na mesa todas essas pautas. Então, às vezes, a gente não consegue entender por que a luta que eu faço ela não sai, né? Ela vira letra morta. É porque, junto com os nossos interesses e os nossos desejos, tem o dos outros, né? Então, na política, é uma disputa de poder. De poder de quem? De quem decide sobre o orçamento. Por isso que, como professora e deputada, eu tenho dito sempre, Vanderlei, que a minha maior tristeza é ver as pessoas abandonarem a política. Porque uma parte da população não abandona a política. E, se nós abandonarmos, essa parte vai decidir por nós. Quem é que não abandona? Os latifundiários têm os seus representantes, e eles, inclusive, financiam os seus representantes para que eles decidam pelas suas pautas. Nós temos os ruralistas, que, como eu falei aqui anteriormente, ontem conseguiram uma vitória com o atual governo, que é negociar votos pela absolvição do presidente em troca de rebaixar toda a legislação que protegia, que ia contra o trabalho escravo. Então, hoje nós temos no Brasil praticamente a liberação do trabalho escravo, negociado votos de deputados. Nós temos a bancada mais privilegiada nesse momento, que é a bancada rentista, que são os donos dos bancos. Esses não são esquecidos e eles elegem os seus deputados, os seus senadores, os seus governos. Por que eu estou fazendo essa fala? Porque, às vezes, a gente é ingênuo na política e a gente diz assim, bah, mas eu elegi, agora vota contra o povo. Eu pergunto, quantos estão eleitos lá democraticamente pelo povo? A grande maioria é eleito por quem? Por grupos que têm os seus interesses. O que nós discutimos aqui não é um grupo com o seu interesse, é o interesse público que deve prevalecer. Sempre o interesse público deve prevalecer. Se alguém fizesse uma fala aqui dizendo, deputada, eu vou votar na senhora, se eu conseguir emprego, eu vou dizer tchau, não quero teu voto. Porque não está em discussão isso. Está em discussão o fortalecimento de uma política pública, que já deveria ter saído do papel. Então, eu quero, com isso, terminar a audiência e dizer que precisamos ficar mobilizados e atuantes. E aqui, então, nós temos os 5 representantes que não são responsáveis por sair do papel, mas para mobilizar ações que possam
tirar todas essas propostas do papel. Ao final, aqui, nós temos algumas cópias que eu fiz do 4º capítulo do Plano Estadual de Educação, que trata de toda a política de educação especial. Então, se não tem para todos, mas quem puder, né, pegar mais por proximidade ou por entidade, acho que é importante termos isso embaixo do braço. Ok? Quero agradecer muito a presença de todos vocês e eu encerro a presente audiência pública e deixo um abraço a todos para que possamos continuar nessa luta bonita, que é a luta pela inclusão verdadeiramente no dia a dia. Obrigada.